Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula aqui nessa nossa modalidade de ensino remoto, né? E aí esse capítulo, especialmente do livro Pensamento e Linguagem, do Vygotsky, ele se intitula A Teoria de Piaget sobre a Linguagem e o Pensamento das Crianças. Bem, reparem que é Vygotsky, tá? Porque foi Vygotsky que escreveu esse livro. É Vygotsky refletindo sobre os ensinamentos do Piaget. Muito embora o próprio Piaget, anos mais tarde, tenha se ressentido por não estudar o Vygotsky, não tê-lo conhecido à época, é interessante observar como Vygotsky já falava, já estudava Piaget. Então, vocês podem ter uma ideia de quão proeminente é Piaget dentro da história da psicologia. Né? Então, considerando um pouquinho esses dois autores, resgatando um pouquinho dos seus pressupostos, a gente vai entender que tanto Piaget quanto Vygotsky são autores interacionistas, autores que buscam entender o desenvolvimento humano, né? E mais especificamente aqui nós vamos falar do desenvolvimento infantil, à luz da interação desse organismo com o seu meio, né? À luz da interação da criança no seu meio ambiente, tá? Ressaltando que Vygotsky, ele é interacionista, mas ele é um autor socio-interacionista. Ele é um autor que busca muito fortemente essa relação entre o desenvolvimento e o meio social, entre a história da criança, entre todo o seu nicho de desenvolvimento, tudo aquilo que permeia aquele crescimento, aquela evolução. E, por outro lado, Piaget, ele vai buscar, né, muito fortemente vai estudar o desenvolvimento dentro da sua composição biológica, da evolução dessa biologia. Muito embora ele seja interacionista também, ele acredite, ele tenha se debruçado sobre, né, a importância do meio, mas não se debruçou tanto quanto Vygotsky nessa concepção, tá? Mas o Piaget, gente, o que vai estruturar o desenvolvimento teórico de Piaget é o seu desejo, a sua vontade de entender o pensamento infantil. Então, no início desse capítulo, Vygotsky, ele vai chamar a atenção para um aspecto importante, quando ele vai dizer que para o Piaget, o pensamento infantil ele se diferenciava do pensamento adulto, não tanto pela quantidade cognitiva, pela quantidade deste pensamento, mas sim pela qualidade desse pensamento, né? Não era uma questão de quantidade, mas uma questão de qualidade. O que isso significa? Significa que o pensamento infantil, qualitativamente, ele está numa escala inferior, né, do pensamento adulto. E aí isso está enraizado, segundo o Piaget, ao seu processo genético, filogenético, ao seu processo de evolução, ao seu processo de amadurecimento, tá? Então, basicamente, a gente vai entender que Piaget olhava o desenvolvimento de forma endógena, ou seja, de dentro para fora, né? Como os indivíduos eles vão se desenvolvendo de dentro para fora, de forma endógena, né? E o Vygotsky, ao contrário, fazia um movimento inverso. O Vygotsky, ele via o desenvolvimento a partir do desenvolvimento social, a partir das concepções exógenas, vamos dizer assim, de fora para dentro. Tá? Então, em termos gerais, essa é uma diferença muito básica, mas muito importante, que vai diferenciar Piaget e Vygotsky dentro dos seus pressupostos teóricos, tá? Então, quando a gente fala de Piaget, pessoal, e vocês vão resgatar um pouquinho do que vocês já estudaram do Piaget, ele vai apresentar uma proposta de desenvolvimento a partir de estágios, a partir de evolução. Então, se vocês estão lembrando, o Piaget falava desde um primeiro estágio, aquele primeiro estágio o mais inferior do nosso desenvolvimento, que é o estágio sensório-motor. Então, nesse estágio, o pensamento infantil ele tem uma característica, né?
E vai falar de um último estágio, que é o estágio que nós estamos agora, que é o estágio operatório formal, que vai ter uma outra característica cognitiva, uma outra característica de pensamento. Então, o Piaget, ele baseou os seus estudos, o seu método de investigação foi um método clínico, foi um método experimental, então foi um método empírico, pessoal. E aí, ao observar as crianças, né, nos seus experimentos, ele vai observar as diferenças tanto no pensamento, na linguagem, no comportamento infantil, dentro de toda a sua concepção teórica, né? Juntamente, ele vai observar que a criança, por exemplo, uma criança de 10 anos, qualitativamente ela pensa diferente de uma criança de 5 e qualitativamente ela pensa diferente de um adulto de 25, né? Então, falar de Piaget é pensar nessas nuances, nessas diferenças quando nós estamos tentando entender como que Piaget pensou o desenvolvimento infantil, tá? E aí, o Piaget, gente, ele vai criar, né, teoricamente, os seus pressupostos baseados na concepção importante que, para ele, cada criança apresenta um ritmo de desenvolvimento e que cada criança apresenta um esquema próprio de pensar esse mundo, de se desenvolver nesse mundo e de estar interagindo com esse mundo. Então, Piaget, ele vai acreditar fundamentalmente que a criança, até mais ou menos 7 ou 8 anos de idade, ele vai basear a ideia, vai tentar entender o pensamento infantil a partir da ideia de egocentrismo infantil, né? E essa concepção, ela tem tudo a ver com o que nós estamos tentando compreender em termos de psicogênese, pessoal, porque nós estamos tentando entender como é que a criança aprende a escrever, como é que a criança aprende a ler, né? Então, a ideia de egocentrismo infantil, de acordo com Piaget, é muito importante para entender todo esse processo. E quando a gente for estudar Emília Ferreiro, mais um pouquinho para frente, vocês vão entender por quê. Então, é por isso que é importante entender Piaget, porque Piaget é a base de Emília Ferreiro, como eu falei anteriormente, né? Emília Ferreiro foi discípula de Piaget, é piagetiana. Então, Emília Ferreiro vai seguir os pressupostos do seu mestre, né? Então, segundo Piaget, gente, o elo de ligação de todas as características específicas da lógica das crianças é o egocentrismo do pensamento infantil. Então, o que seria esse egocentrismo? O que é o egocentrismo? É um mundo próprio, correto? Uma pessoa egocêntrica, se nós formos falar em termos de senso comum, uma pessoa egocêntrica é uma pessoa voltada para si, para os seus interesses, para tudo aquilo que ela deseja, de modo bastante isolado. Então, quando a gente fala do pensamento egocêntrico infantil, segundo Piaget, esse pensamento é o que vai ser o precursor do pensamento da criança. Então, quando a gente fala de egocentrismo infantil, ele vai descrever como sendo uma concepção central do desenvolvimento infantil, tendo uma posição genética, estrutural e funcional intermediária entre o pensamento autístico, né, o pensamento egocêntrico, o pensamento autístico e o pensamento dirigido. E o que seria esse pensamento autístico, segundo vocês vão encontrar no texto, né? É aquele pensamento subconsciente, é aquele pensamento em que a criança está voltado somente para si, para os seus interesses. Ele coloca a si próprio como sendo o foco principal de interesse, né, dentro dele, nesse mundo em que está. É diferente do pensamento dirigido. Pensamento dirigido, já quando a criança está mais velha, por volta dos 8 anos, etc., ela vai ter como foco principal, o pensamento dirigido vai ter como foco principal a interlocução da criança com outras pessoas. Ao passo que o pensamento autístico ou o pensamento egocêntrico, a criança ela vai estar voltada somente para si, ela vai estar voltada somente para os seus próprios interesses, para o seu funcionamento,
para a sua posição nesse mundo, ela vai estar voltada somente para aquilo que importa para ela, para que ela entenda, para que ela compreenda, para que ela consiga estar, né, ali dentro dos seus próprios interesses. É diferente do pensamento dirigido. O pensamento dirigido, gente, é um pensamento social. E o pensamento egocêntrico ou autístico é um pensamento individual. Essa é a diferença fundamental que vai permear ali, né, essa ideia que Piaget fala do desenvolvimento do pensamento infantil. E quando vocês forem observar, que vocês estiverem atuando ou trabalhando com as crianças, vocês podem perceber que a criança, ela é muito egocêntrica em todos os seus aspectos. A criança, as crianças até 7 ou 8 anos, ela é muito egocêntrica, ela volta-se, né, para si, para os seus interesses. Então, quanto menor for a criança, mais egocêntrica, de acordo com o Piaget, tá, pessoal? Quanto menor for a criança, mais egocêntrica ela vai ser. O que vai ter importância é o seu ponto de vista, é a sua perspectiva. Então, é muito importante vocês entenderem essa lógica do desenvolvimento infantil, porque quando vocês observarem as crianças que estão sendo alfabetizadas ou que estão ali sendo introduzidas na educação infantil, é muito importante que quem for trabalhar com essa etapa do desenvolvimento, porque lá na educação infantil as crianças elas estão na fase pré-operatória, elas estão lá na educação, elas estão algumas delas vão tão cedo para a escola que estão até em fases mais anteriores ao pré-operatório, né? Então, é importante pensar como que a criança está sendo colocada no mundo e como ela pensa esse mundo a partir, né, do desenvolvimento piagetiano, tá? Então, lembrando que Piaget dizia que a criança ela se desenvolve de dentro para fora. Então, ela está ali voltada para si, primeiramente. Então, geneticamente, ela vai ter que passar por estágios do desenvolvimento para poder tornar-se social. Então, para o Piaget, primeiro ela está voltada para si e depois ela se torna social. Ao contrário do Vygotsky, que vai dizer que a criança ela nasce social e ela vai com isso transformando o social em individual. Então, Vygotsky ele faz um movimento contrário nesse aspecto ao movimento de Piaget, tá? Então, para o Piaget, gente, o pensamento egocêntrico é o que vai caracterizar o pensamento infantil e inicial, tá bom? Então, de acordo com esse autor, o pensamento egocêntrico da criança vai ficar no caminho entre o pensamento autístico e o pensamento socializado, de acordo com ele, tá? Então, o Piaget ele vai buscar os seus ensinamentos, ao observar o desenvolvimento das crianças dentro desse processo, vai observar que a criança vai utilizar alguns instrumentos para se movimentar nesse mundo. E ele vai destacar aqui o brinquedo. Ele vai dizer que o brinquedo é a lei suprema do pensamento egocêntrico, né? É uma tendência especial marcante quando ele aborda o sincretismo. Estou lendo aqui, tá? Embora observe que o mecanismo do pensamento sincrético representa uma transição da lógica dos sonhos para a lógica do pensamento. Então, Piaget ele vai buscar no brinquedo a interação da criança com o mundo, fazendo com que esse brinquedo seja um instrumento para a transformação do seu próprio pensamento, da qualidade desse pensamento, da quantidade desse pensamento, quando a gente vai pensar aquela relação quantitativo-qualitativo, tá? Então, de acordo com o Piaget, vai afirmar que o egocentrismo situa-se entre o autismo extremo, ou seja, o isolamento extremo, e a lógica da razão, tanto cronologicamente quanto estrutural e funcionalmente. A sua concepção de desenvolvimento do pensamento baseia-se na premissa extraída lá da psicanálise, de que o pensamento infantil é original e naturalmente autístico, se transformando em pensamento real sob uma longa e persistente pressão social. Piaget afirma que isso não desvaloriza a inteligência da criança. O que o Piaget está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a criança ela é originalmente egocêntrica. E a partir do momento em que ela vai sofrendo as pressões sociais, esse pensamento egocêntrico ele vai desaparecer.
Isso é uma diferença importante entre Piaget e Vygotsky. Quando considerando o pensamento egocêntrico, o Piaget vai dizer que o pensamento egocêntrico, ao longo do tempo, na criança, vai desaparecer, ok? E que, para o Vygotsky, esse pensamento egocêntrico, posteriormente, vai se transformar em pensamento interior, vai se transformar em fala interior, vai se transformar em processos de... vai passar por um processo de internalização. São movimentos diferentes se nós compararmos os dois autores, pessoal. Então, quando vocês lerem esses tópicos no livro, leiam com bastante atenção, que é para vocês não se perderem nessa ideia do que é egocêntrico. O egocêntrico se torna fala interior, o egocêntrico desaparece. Isso vai depender muito de quem está falando, se é Piaget ou se é Vygotsky, tá? Então, continuando, ele vai dizer assim, que até os 7 ou 8 anos, o brinquedo predomina de forma tão absoluta no pensamento infantil que se torna muito difícil separar a invenção deliberada da fantasia que a criança acredita ser verdadeira. Vocês já perceberam que a criança, por volta dos 6, 7 anos, ela vive num mundo de fantasia, né? Então, ela não consegue separar ali a fantasia da realidade. A criança, ela quer ser a Barbie, a menina quer ser a Barbie, o menino quer ser o super-homem, ou o menino pode se querer ser a Barbie, a menina pode ser o super-homem, não tem problema nenhum nisso, mas pode acontecer, e acontece, da criança mergulhar no mundo da fantasia. Então, para o Piaget, quando ele foi fazer as suas observações nesse mundo infantil, ele conseguiu perceber que as crianças nessa fase, elas são extremamente voltadas, estão extremamente mergulhadas na fantasia ou estão sendo totalmente norteadas pela fantasia. Então, quem tem filha ou quem tem filho em casa nessa faixa etária de 6, 7 anos pode perceber essas características piagetianas, como a gente está falando aqui. Quem tem criancinha mesmo lá antes dos 6 anos, vai perceber que a criança, ela está ali dentro do seu desenvolvimento mergulhada em um pensamento egocêntrico, em um comportamento egocêntrico. Ela fala muito sozinha, né? Ela está muito ali resolutiva com as suas questões, com as suas brincadeiras. Então, ela está totalmente mergulhada para tentar entender o mundo em que ela está inserida, né? Então, quando a criança ela vai para a escola, ela vai estar totalmente imbuída de um mundo próprio. A criança ela não chega vazia na escola. A criança, quando ela chegar à escola, ela vai levando o mundo dela junto com ela e a forma como ela representa esse mundo, né? Então, ao observar esse comportamento, o Piaget, ele observou muitas crianças, né? Por isso que a gente fala que o método dele é empírico, é experimental. Toda a sua teoria é baseada nas suas observações sobre as crianças, né, que ele estudava. E aí é muito importante perceber que o método piagetiano é totalmente um método experimental, tá bom? E aí, gente, nesse aspecto, o Piaget ele vai dizer que esse egocentrismo, quando a criança vai atingir lá os 7 ou 8 anos, esse egocentrismo, esse pensamento egocêntrico, ele vai desaparecer. E para o Vygotsky, não. Esse pensamento egocêntrico é o que vai criar, é o que vai preparar o que vem posteriormente, que é essa fala interior, esse pensamento mais organizado pelas palavras, quando a gente for falar de pensamento verbal, tá bom? E aí, de acordo com... Eu vou ler um trecho muito interessante aqui que o Piaget falou. Ele vai dizer assim: a concepção do predomínio do egocentrismo na infância leva-o a concluir que o egocentrismo do pensamento está tão intimamente relacionado com a natureza psíquica da criança que é impenetrável à experiência. As influências às quais os adultos submetem a criança não ficam gravadas na mente desta como se tratasse de uma chapa fotográfica. São, pelo contrário, assimiladas, isto é, deformadas pelo ser a elas submetido e fixam na sua própria substância. Gente, é isso que eu acabei de dizer. Cada criança vai assimilando o mundo dela, o seu próprio mundo. Cada criança vai representar o mundo de acordo com as suas experiências.
É nisso que consiste a concepção interacionista, tanto de Piaget quanto de Vygotsky. A experiência da criança no mundo em que ela vive. Então, se você pede para uma criança, vou citar um nome hipotético aqui, você pede para a Clara escrever, a Clara tem 4 anos, aí você pede para a Clara, escreve para mim, você dá um pedaço de papel em branco e um lápis e pede para a Clara desenhar o próprio nome, escrever o próprio nome. Com 4 anos, provavelmente ela está na fase ali das garatujas, ela está na fase ali de desenhar o nome, certo? Só que ela vai desenhar de acordo com a experiência dela, tá? Por exemplo, se a Clara ela é gordinha, provavelmente a experiência que ela vai ter com o próprio nome vai ser de um nome rechonchudo, de um nome mais forte, de um nome mais, né, de um nome maior. Ao passo que se a Clara for magrinha, for pequenininha, ela vai escrever o nome dela bem pequenininho ali, né? Então, a experiência dela, a experiência como ela vai representar esse mundo, está muito relacionado com a sua própria percepção desse mundo. Se você pede para ela escrever a palavra formiga, ela vai escrever a formiga, ela vai tentar escrever ali formiga bem pequenininho. Se você pede para ela escrever a palavra elefante, ela vai escrever a garatuja bem maior, porque a experiência que ela tem visualmente do elefante é de um objeto, é de um ser, né, maior e etc. Então, essa relação entre pensamento, escrita, é uma relação de mundo, pessoal. Isso é psicogenético, isso é psicogênese. A forma como a criança vai formar letras, palavras, tem a ver com a sua experiência. E é importante que você entenda isso, porque isso é psicogênese, pessoal. Isso é o processo de formação, né? Isso é o processo de entendimento, é a gênese, né, do processo. E a gênese está totalmente vinculado à experiência de quem está ali nesse processo de desenvolvimento, tá? Então, falar disso é falar das concepções de Piaget sobre o desenvolvimento da criança, tá? Quando a gente vai falar de como Vygotsky foi contrapor-se a esta concepção do Piaget, ele vai dizer que o pensamento egocêntrico, ele não vai desaparecer, mas que o pensamento egocêntrico, ele vai se tornar um pensamento interior, vai se tornar um pensamento verbal, ele vai se tornar um pensamento totalmente organizado por palavras. Então, olha só, eu vou ler aqui mais um trechinho do livro, lá na página 18. Está dizendo assim, as experiências de Piaget mostraram que a maior parte das conversas das crianças em idade pré-escolar é egocêntrica. Ele chegou à conclusão de que 44 a 47% do número total de conversas das crianças de 7 anos era de natureza egocêntrica. No caso de crianças mais novas, diz Piaget, esse número deve ser consideravelmente mais elevado. Aquilo que eu falei para vocês, quanto mais novinha for a criança, mais pensamento egocêntrico, mais fala egocêntrica essa criança vai ter, tá? Alguns desses pensamentos, segundo Piaget, não são expressos exatamente por serem egocêntricos, isto é, incomunicáveis. Para transmiti-los aos outros, a criança precisa ser capaz de adotar os seus pontos de vista. Poder-se-ia dizer que um adulto pensa socialmente, mesmo quando está só, enquanto que uma criança com menos de 7 anos pensa e fala egocentricamente, mesmo quando está em companhia de outras pessoas. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Até os 7 anos, a criança, independente de estar na companhia de outras pessoas, a fala dela vai ser uma fala egocêntrica, segundo o pensamento piagetiano, tá? E aí, diferentemente do Piaget, o Vygotsky vai dizer que é o contrário. Vai dizer que inicialmente a criança ela é social, que inicialmente a criança ela vai ter o intercâmbio, ela vai desenvolver a interlocução social, ela vai estar ali num processo interrelacional. E aí
isso é o que vai diferenciar o pensamento piagetiano do pensamento vigotskiano, tá? E aí, pessoal, é importante você, ao observar o desenvolvimento infantil, que são pressupostos importantes para você entender a psicogênese, tá? Então, quando vai se aproximando o capítulo do livro, o Vygotsky, ele apresenta primeiro, né, tudo que Piaget fala de pensamento e linguagem na criança, e lá no final do capítulo o Vygotsky ele vai finalmente se colocar contrário às ideias piagetianas, justamente por falar que essa fala egocêntrica infantil, ela não vai desaparecer, mas ela é o que vai preparar o que vai vir, o que vai predominar até a partir daí, que é a fala interior. Ela não vai simplesmente desaparecer, mas ela vai preparar a criança para o que vai se transformar em fala interior. Então, deixa eu pegar aqui. O Vygotsky, ele tem uma frase interessante que ele vai falar assim, ó: a fala interior do adulto representa o pensar para si próprio, né? Eu estou recordando aqui as contribuições de vocês lá no canal, no vídeo anterior, onde vocês se colocavam quanto vocês estão, algumas pessoas estavam aliviadas por achar que falar sozinho não era sinônimo de loucura, e não é realmente, mas sim falar só é um esquema de organização mental, é um esquema de organização do pensamento. E foi justamente sobre esses comportamentos que tanto Piaget e Vygotsky debruçaram toda a sua teoria, né? Foi na observação. Eles perceberam que crianças que falavam sozinhas, elas estavam ali numa tentativa de se relacionar com esse mundo, né? De organizar interiormente esse mundo. E isso é muito bacana quando a gente pensa nesses dois autores, tá? Aqui Vygotsky vai dizer: é nossa a hipótese de que os processos da fala interior se desenvolvem e se estabilizam aproximadamente no início da idade escolar, e que isso provoca a súbita diminuição da fala egocêntrica observada naquele estágio, né? Quando a criança vai para a escola, quando a criança está lá por volta dos seus 7, 8 anos, que ela está sendo alfabetizada, essa fala egocêntrica, de acordo com Vygotsky, ela vai diminuir, porém ela não vai desaparecer e vai transformar-se em fala interior. Então, é muito interessante e importante pensar sobre isso, tá? Aqui, então Vygotsky vai continuar dizendo: desse modo, o nosso esquema de desenvolvimento, primeiro a fala social, depois egocêntrica e então interior. Olha só, para o Vygotsky, a fala ela é social, egocêntrica e interior. Para o Piaget é o contrário, a fala é egocêntrica, né, e depois ela se torna uma fala social, é um movimento contrário. É importante observar isso. Essa concepção diverge tanto do esquema behaviorista, que apresenta um esquema de fala oral, sussurro, fala interior, quanto da sequência de Piaget, que parte do pensamento autístico, não verbal, à fala socializada e ao pensamento lógico, através do pensamento e da fala egocêntricos. Segundo a nossa concepção vigotskiana, tá? E não esquecendo que é Vygotsky que está escrevendo esse livro. Segundo a nossa concepção, o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o social, mas do social para o individual. Gente, é importante que vocês entendam que quando uma teoria surge, ela sempre vem querer ou se unir a uma teoria pré-existente ou confrontar uma teoria pré-existente, né? É importante que vocês entendam que a verdade, quem está certo, Piaget ou Vygotsky, né? Vocês não têm que pensar quem está certo ou quem está errado, mas vocês têm que pensar que Piaget apresentou uma concepção teórica, Vygotsky não concordou com essa concepção de Piaget e criou e apresentou uma teoria própria, né? E apresentou algo
que veio se contrapor, né, que refutou as ideias piagetianas quanto à formação do pensamento e da linguagem. Tá? Então, pensar quem está certo ou quem está errado não é esse o caminho, mas entender que dentro da psicologia do desenvolvimento e dentro dessas concepções sobre a formação do pensamento e da linguagem, existem teóricos contraditórios, existem teóricos que apresentam concepções diferenciadas. E é importante que vocês entendam como pensava Piaget e como pensava Vygotsky sobre este processo. Lembrando que ambos são autores interacionistas. Ambos são autores interacionistas, tá? Porém, são autores com concepções diferenciadas quanto a esta interação. Piaget entende o desenvolvimento de forma endógena, Vygotsky de forma exógena, de fora para dentro, Piaget de dentro para fora. Então, é importante entender isso quando pensar nestes dois autores, tá? Dessa forma, esse capítulo, ele é muito importante para que vocês percebam que o desenvolvimento na escrita da criança vai depender, como eu falei no vídeo anterior, tanto de uma base biológica, e aí a gente volta um pouquinho para o Piaget, quanto para uma base social, e aí a gente volta um pouquinho para Vygotsky. E aí a gente junta tudo isso para tirar um denominador comum, que precisa tanto ter uma base biológica quanto uma base social para a criança aprender a ler, para a criança aprender a escrever, para a criança começar a representar esse mundo, para a criança pensar esse mundo e desenvolver-se a partir deste mundo em que ela vive. Então, como a criança aprende a ler e escrever, vai depender das suas condições biológicas e vai depender das suas condições contextuais, do seu nicho de desenvolvimento, do seu contexto, do seu meio ambiente, da sua estrutura familiar, do seu contexto social, vai depender de tudo isso. Então, é importante que vocês estejam antenados, não sejam reducionistas ao tal ponto de acreditar que só Vygotsky tem razão ou que só Piaget tem razão. Vamos pegar um pouquinho de cada coisa para poder entender como que se dá a psicogênese, porque lá na frente, quando a gente for falar de Luria, vocês vão ver que Luria pega um pouquinho. Luria é seguidor de Vygotsky e Emília Ferreiro é seguidora de Piaget. Então, eles vão apresentar as suas concepções teóricas a partir destas ideias que nós estamos discutindo aqui sobre pensamento e linguagem de acordo com Vygotsky e de acordo com Piaget. Então, é importante lembrar e pensar sobre estas questões que eu estou apresentando aqui para vocês, tá bom? É importante ler com calma o capítulo. Eu aconselho vocês a anotarem as dúvidas para tirá-las amanhã na nossa videoaula, na nossa aula síncrona amanhã, então no horário marcado, tá bom, pessoal? Leiam o capítulo, assistam a videoaula e aí amanhã nós tiramos as nossas dúvidas na nossa aula síncrona, tá bom? Beijo, pessoal!